Gostaria de parabenizar a comissão organizadora do evento por esses 25 anos. Agradecer o convite, principalmente do Dr. Rossi, que na diretoria científica me incumbiu de tentar responder se há contraindicação na cura cirúrgica de varizes em obesos. Pois bem, eu gostaria de começar falando um pouco da obesidade, que em virtude de sua magnitude e velocidade de evolução, já é considerada uma pandemia pelos dados da OMS, e em países desenvolvidos, tanto em países desenvolvidos quanto em países de desenvolvimento, seus números têm aumentado consideravelmente. No Brasil, 12,7% das mulheres e 8,8% dos homens adultos já são considerados obesos, e sendo a prevalência mais alta no sul e no sudeste do país. A partir dos 40 anos, as mulheres já têm 2 vezes mais risco de se tornarem obesas, em virtude principalmente de distúrbios hormonais. É uma doença que atinge todas as classes sociais, causando discriminação educativa, laboral, isolamento social, depressão e perda da autoestima do paciente. Aqui a gente tem um gráfico recente também, mostrando que nos Estados Unidos quase 1/3 da população já é obesa, México e Reino Unido chegando num 1/4 da população, e o Brasil encontra-se em níveis de Holanda, Suécia e Dinamarca, em média de 10% da população obesa. A obesidade é definida pelo índice de massa corporal. Sabemos que é a relação do peso em quilos com a estatura ao quadrado, em metros, e para nós, considerando as varizes, a gente fica na faixa dos adultos e idosos, onde o índice de massa corporal acima de 30 já é considerado obesidade. A obesidade é fator de risco para doenças cardiovasculares, diabetes, já foi amplamente discutido aqui hoje, e ocasiona mais mortes por doenças do aparelho circulatório, principalmente AVC e AM, em comparação com indivíduos de peso adequado. Diabetes e hipertensão são as principais comorbidades, são 2,9 vezes mais frequentes em obesos. E a perda de peso é recomendada para todos esses pacientes. Acredito que todos nós, quando recebemos um paciente obeso no consultório, ou seja, no serviço público também, orientamos esse paciente a perder peso. Efeitos benéficos também são encontrados na necessidade de medicação específica, se esse paciente vier a perder peso. Considerando isso tudo, a gente tem que sempre avaliar o risco-benefício de um procedimento nesse grupo de pacientes. E aqui eu trouxe algumas fotos para a gente observar como esses pacientes são bem mais comuns do que a gente imagina. Todos nós recebemos pacientes desse tipo no consultório. A obesidade causa, na insuficiência venosa, principalmente alteração da bomba muscular da panturrilha, com menor mobilidade e falta de exercício desse grupo de pacientes, favorecendo a estase venosa. A pressão abdominal elevada também dificulta o retorno venoso, causando e favorecendo o refluxo. E esse paciente vai cursar com edema, hipercromia nos membros inferiores, varizes e muitas vezes úlceras. No pré-operatório desse doente, a gente tem que, juntamente com o anestesista, avaliar a indicação do procedimento. Provas de função pulmonar são indispensáveis, e a posição do paciente na mesa cirúrgica, se decúbito ventral ou dorsal, pensando na ventilação desse paciente durante a cirurgia, também são fatores importantes. Se for uma cirurgia a ser efetuada com bloqueio anestésico, paciente decúbito ventral, a gente pode esperar uma bradicardia importante e tem que pensar e discutir com o anestesista se compensaria nesse paciente uma anestesia geral. Como parte da avaliação pré-operatória também, o ecodoppler é mandatório, avaliando perviedade, diâmetro, refluxo desses vasos, e principalmente pesquisa e localização de perfurantes, com mapeamento que no obeso torna-se mais importante ainda, porque muitas vezes essas veias insuficientes não são visíveis, principalmente a localização dessas perfurantes. Com o aumento do número de procedimentos, há necessidade, obviamente, de um preparo adequado desses pacientes, devido ao risco cirúrgico aumentado, para evitar o aumento da morbidade no procedimento. Com opção cirúrgica, nós temos a cirurgia de preservação da veia safena magna, com pacientes com insuficiência safeno-femoral, que é uma técnica que preserva o conduto vascular, reduz o trauma cirúrgico, corrige o refluxo e principalmente também com diminuição dos riscos de hematoma subcutâneo, com infecção desses hematomas, e possui resultados clínicos semelhantes que a safenectomia.
Aqui a gente tem algumas imagens apenas da crosta da safena, com identificação das tributárias, ligadura e extirpação desses ramos para evitar a recanalização, ligadura e secção da veia safena na sua crosta. Outra opção seria uma safenectomia segmentar, nos casos que essa safena está ectasiada, também evitando uma abordagem ao máximo infrapatelar, pensando no menor trauma linfático desses pacientes. O endolaser é uma técnica minimamente invasiva, pode ser realizada ambulatorialmente, com anestesia local, e promove uma rápida recuperação do paciente, com menos dor, menos complicações. Tem que ser pensado nesse grupo de pacientes também. Os pacientes obesos, com MC maior ou igual a 30, com varizes membros inferiores e mais de 40 anos de idade, são pacientes de alto risco de TVP e embolia pulmonar. Também já foi amplamente discutido aqui, devemos sempre lembrar da profilaxia tanto física quanto medicamentosa nesse grupo. Considerando isso que foi exposto, uma avaliação clínica adequada, com um Doppler venoso, superficial e profundo bem executado, com um profissional que a gente confie, com riscos cardiológicos, endocrinológicos, principalmente pneumológicos, do pneumologista, com esses cuidados pré e pós-operatórios, avaliando sempre as comorbidades, a gente volta à pergunta se haveria contraindicação a um procedimento nesse grupo. Formalmente, eu lhes digo que não encontrei, mas a gente tem que sempre lembrar de fazer uma avaliação criteriosa do risco-benefício de operar um paciente desse tipo, considerando que a obesidade é uma patologia, envolve riscos extras para esses pacientes, então uma rígida avaliação pré-operatória é fundamental para podermos efetuar uma cura cirúrgica de varizes em obesos sem elevar a morbidade do procedimento. Obrigado. Permitam uma leve descontração no slide.